35. Jesus acalma a tempestade. A epígrafe do texto nos diz. E só de analisar aqui e dizer que Jesus acalma a tempestade já é algo confortador. Vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E deixando a multidão, eles levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre a almofada. Os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Glória a Deus. Examinando esse texto, podemos aqui adquirir algumas verdades bíblicas de como podemos vencer a tempestade. Tempestade essa que, falando tipologicamente, fazendo analogia com que o texto vem falando de uma tempestade, onde se situa uma tempestade onde os discípulos ali estavam em mar aberto, por assim dizer. Glória a Deus, tem uma pessoa aí que entrou. Mas vamos analisar alguns passos aqui de como vencer a tempestade. Josinei Marques Pereira está conosco aí. Muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Estamos falando sobre como vencer a tempestade. Glória a Deus. Louvemos ao nosso Deus eterno sempre por sua vida e família, meu irmão. Obrigado, Ney. Deus te abençoe e continue te abençoando. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como vencer a tempestade? O texto vem falando de que Jesus estava indo para o outro lado do mar, ou seja, para chegar até a província dos Gerasenos, ou seja, em Gadara. Jesus estava pretendendo chegar àquele endemoniado gadareno para libertar a sua vida. E a Bíblia diz que em um dia que ele estava pregando a palavra por muito tempo, já chegando próximo ao fim da tarde, Jesus ordena aos discípulos que passemos para outra margem. Então, é necessário ser analisado do versículo 35 uma palavra de ordem. Jesus deu uma palavra de ordem. Então, para você vencer qualquer tempestade na sua vida, é necessário que Jesus que venha a acalmar a tempestade, mas é necessário que você dê uma palavra de ordem. Jesus bem sabia do que eles iam enfrentar lá na frente. Por isso que ele disse: passemos para a outra margem. Então, primeiro ponto que eu devo fazer para vencer a tempestade é ter uma palavra de ordem. Passemos para outra margem. Versículo 36. Deixando a multidão, eles levaram consigo, e assim como eu estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Então, observamos que com os discípulos no seu barco, ao redor existiam outros barcos. E versículo 37, ora, se levantou grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estavam a encher-se. Glória a Deus. Esteja na oportunidade orando por todos nós. Peço que esteja orando em especial por David. Obrigado. Amém, meu querido. No final dessa live estaremos orando em nome de Jesus, para Deus continuar abençoando e dar tudo certo.
em nome de Jesus. Valeu, Ney. Amém. Então observamos aqui que Jesus ele deu uma palavra de ordem. E muitas das vezes é assim na minha e na sua vida. Muitas das vezes Jesus ele dá uma palavra de ordem, quer seja ministerialmente, quer seja na área familiar, quer seja na área social. Imagine aí o que você esteja passando. Ele lhe deu uma palavra de ordem. E para chegar em determinado lugar, ou local, onde quer que ele quer que você chegue, enfrentaremos algumas dificuldades. Isso é normal na nossa caminhada cristã, na nossa vida. As dificuldades nascem para todas as pessoas na face da terra. Então é necessário que quando Jesus der uma palavra de ordem, você já esteja ciente que algumas dificuldades no caminho nós iremos encontrar para chegar ao destino. Por quê? Porque muitas das vezes é algo natural ou normal, ou pode se encontrar algo espiritual no meio do caminho para querer nos paralisar e fazer com que nós não cheguemos ao destino dado pelo Senhor Jesus. Como aqui está falando na palavra de ordem, passemos para outra margem. E a Bíblia diz aqui que aqueles discípulos acostumados na pescaria, exímios pescadores, Pedro principalmente, grande homem conhecedor das águas, grande conhecedor, grande pescador. Pedro sabia muitas das vezes onde é que estava o peixe, que hora ir pescar, quando o vento estava apropriado, quando não estava. É bem certo que muitas das vezes ele passou a noite toda pescando e não trouxe nada. Parece algo contraditório, mas é porque isso deveria acontecer para que Jesus assim entrasse na sua vida, mudasse a sua história, realizando o milagre da pesca milagrosa. Glória a Deus. Então vemos aqui que ao ir, a Bíblia diz que outras pessoas estavam em outros barcos. Então isso nos dá a entender que quando irmos à direção à palavra de ordem que Jesus deu, pessoas estarão ao nosso redor e muitas das vezes não poderão fazer nada para nos ajudar. O texto é bem claro em dizer que outros barquinhos estavam ao redor. A Bíblia não diz se eles enfrentaram a mesma tempestade, mas diante da palavra que Jesus deu de ordem, foi para os discípulos. Eu creio que apenas os discípulos estavam passando por aquele momento, até porque lá na frente você vai ver o mundo espiritual investindo contra essa embarcação para que não chegue para a libertação de um homem endemoniado. Glória a Deus. Verso 37. Ora se levantou grande vendaval e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que já estava assim cheio. Então, número 1, você tem uma palavra de ordem dada pelo Senhor Jesus para a sua vida. Número 2, eu devo estar consciente que até chegar ao ponto que eu deva chegar, eu vou enfrentar algumas dificuldades. Então, como vencer essa tempestade que se levantará no meio do caminho? É inevitável que isso aconteça. Versículo 38. Mas Jesus estava dormindo na polpa do barco, sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Então aqui está a segunda lição. O que me chama mais atenção é que, se formos olhar a embarcação, Josinei, dos tempos antigos, era um barco que tinha uma vela, uma haste, uma vela onde o vento soprava. Era um barco de pescaria. Só se fosse um barco mais equipado. E veja que se levanta uma grande tempestade, para quem trabalha nas águas marítimas, em relação às questões do petróleo, bem sabe o que é uma tempestade, porque estão em alto mar. E muitas das vezes há aquele balanço e a gente já entra em aflição, né, Ney? Então, é algo aqui que os discípulos enfrentaram. Agora veja o nosso mestre numa embarcação de pescaria. Eu amo Jesus pelos seus ensinamentos.
Glória a Deus, é verdade, Ney. Glória a Deus mesmo. Só Jesus para nos guardar e nos livrar, não é verdade? Então eu vejo Jesus, Ney, dormindo na polpa do barco. Está se levantando uma tempestade e água jogando para dentro do barco. E como é que Jesus está dormindo na polpa do barco em uma almofada? Parece algo incoerente, né? Porque dá para entender que ele está dormindo, se molhando e ainda está dormindo. Isso dá a entender o seguinte. Isso nos dá a entender que ele deu uma palavra de ordem, vai se levantar uma tempestade para fazer com que nós não cheguemos ao destino, mas Jesus fica em silêncio. Jesus, ele fica em silêncio para ver o nosso comportamento e a nossa atitude diante da palavra de ordem que ele já deu sobre a minha e sua vida, sendo que já permeamos com ele, caminhamos com ele algum tempo, alguns anos, e garantimos já experiência, já vimos milagres, já conhecemos sua palavra, já temos o dom da fé. Então é esse período que Deus, na nossa vida, ele fica em silêncio, Ney. Esse período, Deus fica em silêncio para provar, verificar a intenção do nosso coração e a nossa fé. Aí o texto vai dizer que Jesus dorme. É assim ou não é na nossa vida? Muitas das vezes acontece desta maneira. Jesus estava na polpa do barco dormindo sobre uma almofada. Como diz o mineiro, né? Com o olho aberto e o outro fechado, vendo a atitude dos discípulos. Pedro desesperado. Pega um balde, pega uma caneca e tira a água e lá vai. E o vento balançando, vamos todo mundo morrer. Tomé, que era meio incrédulo. Gente, acabou, não tem mais jeito não. E o outro diz, rapaz, mas vamos acordar. Ele tá dormindo ali, vamos lá. Vai lá, João, você que é mais íntimo. E muitas das vezes ficamos desesperados em meio a esse momento, no meio da nossa caminhada para chegar ao destino, quando Jesus entra no estado de silêncio, entre aspas, e nós nos desesperamos. E a Bíblia diz, e os discípulos o despertaram, o mestre, dizendo, não te importa que perecemos? Então, muitas das vezes, no período que Deus entra em silêncio, a gente pensa que ele nos esqueceu. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, verso 35, Ney. Marcos 4, verso 35 ao 41. Então, nesse período nós pensamos que Deus nos esqueceu e às vezes incitamos até uma palavra, né? Como os discípulos fizeram, mestre, não importa que nos pereçamos. Glória a Deus. Então vemos aí como vencer a tempestade. Eu preciso ter uma palavra de ordem que Jesus deu sobre a minha vida. Eu preciso entender, número 2, que vai se levantar alguma tempestade para que eu não chegue aonde Jesus ordenou que eu chegasse. Mas um ponto principal que eu devo ter é Jesus no meu barco. Ou seja, o barco aqui eu posso remeter para a minha vida. Dentro da embarcação que estamos dentro deste mundo, na embarcação da vida, no mar da vida, melhor dizendo, é necessário que eu tenha Jesus dentro de mim. É necessário que eu tenha comunhão com Ele para poder perguntar a Ele, Senhor, me ajude. Se levantou uma dificuldade, me ajude. Ainda que ele esteja dormindo, entre aspas. Uma atitude dos discípulos foi despertá-lo, clamá-lo. Isso nos arremete para a oração. Isso mesmo, Marcos capítulo 4, verso 35.
Isso nos vai remeter para a oração, já que os discípulos estão falando com Jesus. Nós, na nossa condição, transliterando, trazendo a palavra para os nossos dias, vamos orar, já que ele está dormindo em silêncio. Glória a Deus.